Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o resultado da eleição na Alemanha, que foi um resultado excelente para a direita e para a Ucrânia. Ganhou exatamente a direita pró-Ucrânia do Friedrich Merz. Como eu expliquei para vocês, essa eleição da Alemanha era claramente uma eleição entre pró-Ucrânia e pró-Rússia, porque a direita ia ganhar essa eleição. A direita ia ganhar a pauta do Friedrich Merz e a pauta da Alice Weidel, né? Alice Weidel é a do partido AfD, da direita pró-Rússia, e o Friedrich Merz é a direita pró-Ucrânia. A pauta dos dois era igual: controlar a imigração, deportar imigrantes ilegais, penas mais duras para imigrantes que cometem crimes, um monte de coisa, né? A única diferença que tinha entre a pauta dos dois era no que tange a ajuda à Ucrânia. A Alice Weidel queria até que a Alemanha parasse com as sanções ao Putin. Olha que absurdo! O Friedrich Merz prometeu continuar as sanções à Rússia e ainda ajudar muito mais a Ucrânia. Prometeu Taurus para a Ucrânia, seria uma coisa excelente realmente. Essa notícia foi sugerida por Linguiceiro de Diadema, Meu Macho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje ao longo do dia foram as eleições lá na Alemanha e a boca de urna, o resultado oficial não saiu ainda, tá? O resultado oficial ainda está sendo apurado e coisa e tal, mas a boca de urna é uma indicação bastante confiável, tá? E o resultado foi esse daqui, olha só. O SPD, que é o partido que atualmente está no governo, é o partido do Olaf Scholz. O SPD, para quem não sabe, é o primeiro partido socialista do mundo. O socialismo, né, a ideia do Marx, de comunismo, surgiu na Alemanha. A Alemanha é o berço desse troço, e o SPD é exatamente esse partido, desde 1800 lá vai pedrinha, com essas ideias atrasadas, né? Então ele perdeu muito, perdeu quase 10% de intenções de voto nessa última eleição, mas aí que tá a boa notícia, a gente sabia que ele ia perder muita coisa. Por quê? Porque a crise da imigração tem aumentado na Europa, a questão dos imigrantes, os crimes cometidos pelos imigrantes, o problema que o pessoal tem com os imigrantes lá na Europa, é uma coisa que realmente chama atenção. Os alemães estão revoltados com essa situação. E estava todo mundo ciente que a coisa ia se mudar para a direita. A direita iria ganhar essa eleição, a gente já sabia disso. Eu fiz até um vídeo sobre isso há um tempo atrás, falando, olha só, vai ser a grande decisão entre a direita pró-Ucrânia e a direita pró-Rússia. Por quê? Porque o CDU não é um partido de direita propriamente dito, é um partido de centro-direita lá na Alemanha. Mas o Friedrich Merz, que é o cara que é o candidato a primeiro-ministro pelo CDU, ele é de direita. Ele tinha prometido toda a pauta de impedimento de imigração, controle de imigração, um controle mais forte contra isso, diminuição de cotas de imigrantes para a Alemanha, aquela coisa toda, né? Então, a pauta dele e a pauta do AfD eram praticamente a mesma, o que é muito importante, porque é isso que eu falo para o pessoal da Europa. Está mais do que claro para mim, nessa altura do campeonato, que essa imigração, essa quantidade de imigração tão grande que está havendo para a Europa é função de russos, né? É uma arma híbrida russa, são os russos que estão forçando essa imigração. Eu sou libertário, eu acredito que as pessoas têm o direito de entrar em qualquer país que queiram, eu sou contra impedir imigração, acho inclusive que imigração é uma força positiva na economia de um país. Mas a verdade é que eu reconheço que muitos países na Europa têm tido problemas com isso. E por que tem tido problemas por isso? Porque essa imigração não é orgânica. Não são os imigrantes tradicionais que estão indo para a Europa buscando um futuro melhor, querendo o mercado de trabalho, querendo trabalhar mais, ganhar mais, fazer o sonho europeu, vamos colocar assim, como tem o pessoal que vai para os Estados Unidos querendo fazer o sonho americano. Se a pessoa é um imigrante que vai para os Estados Unidos querendo trabalhar nos Estados Unidos, querendo crescer nos Estados Unidos, pô, os Estados Unidos só ganha com isso, cara. Não tem nada que perca com isso. Da mesma forma a Europa. Uma pessoa que vá para trabalhar na Europa, para crescer ali, não tem problema. O que está acontecendo, a minha visão é essa, é que está havendo, na verdade, o uso da imigração como uma arma híbrida. E aqui a gente teve a primeira grande falha dessa história. Por quê? Bom, eu sei que o Putin está usando imigração como arma híbrida na Finlândia e na Polônia. Isso já está estabelecido, tá? Já foram pegos imigrantes que falaram que o Putin tirou eles lá da Síria, levou eles lá na Finlândia para atravessar, para entrar na Finlândia, para entrar na Polônia. Ali, a Rússia está fazendo isso com certeza. E tudo leva a crer que está fazendo também nos outros lugares, na Espanha, em Portugal, na Itália, em vários outros países ali. Ou seja, pegando o pessoal do mundo árabe e mandando para a Europa, mas não aquelas pessoas que querem trabalhar, que querem realmente fazer a vida num lugar novo e coisa e tal. Ao contrário, levando pessoas que vão causar problema.
Por quê? Qual que é a estratégia do Putin? Causar problema social, causar caos social, e isso favorecer partidos que ele quer do lado dele, que é o partido da extrema-direita, a direita pró-Putin. Ele quer esse tipo de situação, só que falhou aqui por quê? Porque o Friedrich Merz fez a coisa certa. Não tem jeito, por mais que eu seja a favor da imigração, eu acho que não tem alternativa. Os presidentes da Europa têm que botar a restrição de imigração, tem que ver bem isso mesmo, tá um absurdo. Porque se não fizer isso, o pessoal da direita pró-Ucrânia, da direita sensata, da direita justa, abre o caminho para a direita pró-Rússia, a direita absurda, a direita que não faz sentido, ganhar espaço nessa coisa, né? E essa é a boa notícia. O Friedrich Merz anulou essa capacidade da Rússia de crescer o AfD aqui. O AfD cresceu bastante, tá? Não tenho ilusões. Ele cresceu 9 pontos percentuais, quase tanto quanto caiu o SPD, né? Quem perdeu muito foram os verdes, foi o FDP, o CDU ganhou muita coisa aqui também, e outros partidos aqui ganharam alguma coisa, o BSW, confesso que eu nem sei que partido é esse, o Link, né, que é o partido de esquerda radical lá da Alemanha, também cresceu um pouquinho. Enfim, o ponto aqui todo, o importante dessa história toda é que a estratégia do Putin foi anulada. A Alemanha elegeu alguém de direita, alguém contra a imigração, alguém que promete lutar contra a imigração desenfreada na Alemanha, mas que não é pró-Rússia. E aí matou o Putin nessa história, né? É o que eu falo para vocês, o futuro é a direita pró-Ucrânia. Direita pró-Rússia não tem futuro em lugar nenhum do mundo. O futuro é a Meloni lá na Itália, que é a direita pró-Ucrânia. É o Milei na Argentina, que é a direita pró-Ucrânia. O Trump, eu não sei ainda. O Trump tá falando um monte de merda sobre a Ucrânia aí. Eu ainda acho que o Trump tem salvação, mas vamos aguardar. Até aqui é só palavrório. O Trump não tomou nenhuma decisão de fato. Vamos ver o que vai vir pelos próximos dias aí. Aliás, amanhã eu vou fazer um vídeo muito interessante sobre o que o Zelensky falou na coletiva de imprensa dele hoje, que realmente foi histórica a coletiva de imprensa do Zelensky hoje. Mas vai ficar para o vídeo de amanhã. Enfim, esse foi o resultado aqui. O CDU ganhou com muita folga a eleição, 30% das vagas praticamente. Lembrando que esses resultados aqui ainda não são resultados finais. Esses resultados ainda têm que ser corroborados pelo resultado final da contagem, mas a boca de urna deve dar alguma coisa nesse sentido. O AfD não conseguiu passar de 20%, e por que isso é importante? Por que é importante? A coisa de um mês e meio atrás, antes da posse do Trump, o AfD estava com 20% dos votos. E aí, o Elon Musk entrou numa de fazer propaganda para o AfD, de dizer que só o AfD salva a Alemanha. Eu não sei se foi o Elon Musk ou se foi o agente russo para quem o Elon Musk vendeu o controle da conta dele, porque sinceramente a impressão que eu tenho é que às vezes o Elon Musk vendeu o controle da conta dele para os russos, só pode ser isso. Não sei dizer. O fato é que o Elon Musk entrou num tal de elogiar o AfD e coisa e tal, e muita gente ficou com medo. É o que eu falo para vocês, o pessoal tem esse medo de que não porque a propaganda na internet é perigosa, desinformação, fake news e coisa e tal, havia o receio que o resultado do AfD fosse muito maior devido a essa interferência do Elon Musk. Mas o que se mostrou nessa história é que essa interferência não fez diferença nenhuma. E não fez diferença porque é o que eu falo para vocês, propaganda russa, a inteligência russa, a propaganda russa é muito melhor na época da informação centralizada do que é agora. A internet, as mídias sociais pioram a capacidade russa de fazer propaganda. Então, não interessa o Elon Musk ficar se esgoelando lá, ele só conseguiu queimar o próprio filme e não conseguiu avançar em absolutamente nada o AfD lá na Alemanha, né? Tem gente que diz até que piorou, tá? Tem gente que diz até que o fato do Elon Musk ter falado tanto a favor do AfD piorou a situação do AfD na Alemanha. Eu não sei se foi isso, mas uma coisa é verdade, não mudou nada, porque 20% era o que eles já tinham antes do Elon Musk começar essa onda de tentar favorecer o AfD na Alemanha. E, de novo, uma coisa sem sentido. Eles falavam não, que só o AfD salva a Alemanha por causa da imigração, porque os imigrantes estão destruindo a Alemanha, sendo que a pauta do Friedrich Merz é exatamente a mesma. É também controlar os imigrantes, é também fazer controle de fronteira, é também deportar imigrantes criminosos, aquela coisa toda. Então, no final das contas, o AfD ficou aí a ver navios nessa história, né? Não sabemos ainda quais serão as alianças feitas lá na Alemanha, né? É muito provável que seja uma aliança do SPD com o CDU com os Greens. O fato do AfD ter crescido vai forçar o CDU a compor com o pessoal do SPD, né? E eu fiquei muito preocupado, porque eu gosto do cara do Chega, lá o André Ventura em Portugal, mas eu vi o cara do Chega falando que tá apoiando a Alice Weidel e não sei o que lá, e se for para esse lado mesmo, meu amigo, eu, da minha parte,
Se o André Ventura entrar para esse negócio de russetagem, acabou para mim. Eu tenho poucas influências, a minha influência em Portugal é mínima, né? Não tem essa influência toda. Aqui no Brasil, talvez eu tenha algum público um pouco mais ativo. De qualquer forma, para mim, acabou. Não sei ainda, pode ser que ele tenha falado por outros motivos, mas o fato é que essa história de defender a direita pró-Rússia é fim de carreira, acaba, encerra a vida política do sujeito. Tem que tomar muito cuidado com isso. A direita que tem futuro é a direita pró-Ucrânia. Tá aqui olha só, é o que eu falo para vocês. O Trump, aqui ó, falou que comemorou. O Partido Conservador ganhou na Alemanha, ganhou bem e ganhou com uma eleição muito antecipada, tal como nos Estados Unidos, as pessoas da Alemanha estão chateadas com essa agenda, não sei o que lá da esquerda, não sei o que lá, especialmente em energia e imigração. De novo, é o que eu estou falando para vocês, a agenda do Friedrich Merz e do AfD é a mesma. A única diferença é o conflito Rússia e Ucrânia. Aqui, ó, e o cara mandou os abraços e coisa e tal, e o pessoal tá brincando aqui, poxa, o Elon Musk deve estar chateado, porque o Elon Musk estava falando que apenas o AfD pode salvar a Alemanha, e não sei o que lá, e ele botou toda a força do mundo para eleger o AfD na Alemanha e coisa e tal, né, e não resolveu o problema não, é o que eu falo para vocês, tem que tomar cuidado. Propaganda existe? Existe, tem um monte de bot aqui, eu tô me divertindo pra caramba esses dias, bloqueando o pessoal das minhas contas todas por aí, um monte de bot russo. Mas isso é muito menos eficiente do que já foi a propaganda russa no passado, né? Tá, o pessoal falando aqui, ó, o Peter Sweden falou, como é possível que o AfD não conseguiu mais do que os 20% que eles já tinham em janeiro, né? Depois que tudo que a Alemanha está passando, né? Porque, o que está querendo dizer aqui? Depois de toda a ajuda do Elon Musk, o Elon Musk ajudando a gente, coisa e tal, e não conseguiu mais do que os 20% e coisa e tal, né? Pois é, meu amigo, por quê? Porque a direita pró-Rússia não tem futuro. A direita pró-Rússia é natimorta. Vai morrer, não vai chegar ao início do jogo, na verdade. Porque a Rússia não vai se sustentar por muito tempo. E mesmo que se sustente, no final das contas, a Rússia é o agressor nessa guerra. Qualquer um que defenda o agressor não tem futuro político, não tem jeito. Aqui, ó. O Merz falou na TV alemã que o objetivo dele será a Europa conseguir uma independência estratégica dos Estados Unidos lutando contra a Rússia. Ou seja, a situação vai ficar bacana, vai ficar legal a Europa lá, né? E tá aqui o mais engraçado, o pessoal comemorando a vitória do Friedrich Merz lá no QG dele, mas repara quem que o pessoal tava vendo aqui. O pessoal tava vendo o discurso do Zelensky. É, meu amigo, o discurso, durante a apuração das eleições na Alemanha, o pessoal sabia que o Friedrich Merz ia ganhar, né? Eles estavam assistindo o discurso do Zelensky, meu amigo. Zelensky é o grande líder do nosso tempo. Escreve o que eu tô te falando. Daqui a 200, 300 anos na história, quem vai ser lembrado dessa nossa época não vai ser Trump, não vai ser Bolsonaro, não vai ser Lula, não vai ser o Friedrich Merz, vai ser o Zelensky. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.